E aí, galerinha do mal, olha se não sou eu aqui de novo, mais uma vez, desta vez para falar com vocês sobre verticalização. Eu sei que eu fiz um vídeo atrás, talvez até dois, falando um pouco sobre urbanização, e aí eu tô aqui no assunto da verticalização, mas eu não fui específico e hoje eu vou estar sendo. Porque de uma maneira geral, quando a gente fala de verticalização, a gente está inerentemente falando de urbanização, porque são duas coisas intrínsecas. Você não consegue falar de uma sem que você fale da outra. É interessante a gente saber aqui, antes da gente tocar no assunto, três coisas. Primeiro, o que é verticalização, por que verticalizar e os impactos da verticalização. Primeiro, o que é verticalização? Bom, verticalização nada mais é do que você construir prédios. Basicamente seria isso. Você tem uma densidade demográfica na horizontal muito grande, e isso gera uma série de problemas. Então você pega esse tamanho de espaço que você tem na horizontal e verticaliza, constrói prédios para você diminuir, né, a densidade na horizontal e aumentar ela na vertical. Isso é muito importante e isso é muito eficaz, né, na criação e na concentração de riqueza. Segundo, por que verticalizar? Exatamente pelo que eu acabei de falar. Verticalizar, você consegue concentrar riqueza e poder de produção numa área específica. Verticalizar, você também consegue, de maneira muito simples e muito eficaz, diminuir a área desmatada de uma cidade. Por exemplo, com a verticalização, você diminui o tamanho da cidade. Você consegue diminuir até mesmo o tamanho da cidade, ou você consegue diminuir o tamanho da área desmatada. Como? Vamos supor que você pegue áreas de mananciais e as áreas mais centrais dessas áreas de mananciais você verticaliza, fazendo com que a margem dessas áreas de mananciais sejam todas reflorestadas. Isso é uma coisa simples de fazer, não é nada muito difícil de fazer, até porque a densidade nas áreas de mananciais, nas partes, nas bordas das áreas, elas são menores. E verticalizando, você consegue aumentar o verde da cidade. Você consegue plantar, reflorestar novas partes da cidade de uma maneira bem simples e eficaz. E não só isso, né? Você consegue, como eu falei um pouco segundos atrás, você consegue condensar uma área de produção, uma área de riqueza, de criação de riqueza de diversos pontos da cidade. Como? Você verticaliza, você aumenta o número de pessoas que tem ali, logo você aumenta o número da demanda local. E assim você cria mais empregos, mais empresas, pequenos empreendedores naquele local, que por consequência aumenta a riqueza da área. E o último, os impactos. Eu praticamente acabei de falar aqui, né? Os impactos que você consegue criar, você consegue aumentar uma qualidade de vida, você consegue fomentar, né, a capacidade de produção de uma área e você consegue voltar como eu posso dizer, você consegue replantar uma área florestal, você consegue diminuir o impacto, né, na biodiversidade local. Principalmente porque essas áreas de mananciais elas não deveriam ser ocupadas. Como elas não deveriam ser ocupadas, a maneira mais fácil de você diminuir o impacto ambiental da área é você verticalizando, reflorestando as áreas ocupadas próximas a áreas mananciais. Próximas assim, toda a área é de manancial, óbvio, mas tem áreas que são mais próximas das zonas de mananciais, ou seja, mais próximas das águas, mais próximas das represas, acho que fica só como represa mesmo. Fica mais próximo das represas. Então, este é o sentido da verticalização. Por que é tão importante a verticalização? Mas a verticalização, ela é um processo, como eu falei, que ele é intrínseco à urbanização. É óbvio que você consegue verticalizar um lugar que não é urbanizado, mas do que vai adiantar? De absolutamente nada. Você construir 3 prédios no meio da floresta amazônica não vai ajudar muita coisa. Eu acho que poucas pessoas vão morar lá. Se forem morar, vai ser só pesquisadores específicos. Você vai ter que desmatar aquela área ali e de todas as formas você vai ter que urbanizar. Então você não consegue, literalmente, não consegue verticalizar sem urbanizar. Por quê? Porque a densidade demográfica de um prédio, ou seja, a quantidade de pessoas que moram num prédio é muito maior do que uma casa. Às vezes, 30 casas não é
não dá o número de pessoas que tem em um prédio. Então você vê que o espaço de 30 casas é muito maior do que o espaço de um prédio. Porém, a densidade de pessoas em um prédio é muito maior do que a densidade de pessoas que tem em 30 casas. Dependendo do prédio, pode morar até 50 pessoas dentro de um prédio, e de 30 casas também, obviamente, pode morar mais de 30 pessoas, mas às vezes não bate a quantidade de pessoas que moram num prédio, e pelo tamanho do espaço geográfico, o prédio ele ocupa menos espaço do que uma casa. Entendeu? Mesmo se você constrói área de lazer, o caralho a quatro, porra, você pode fazer a porra que você quiser dentro de um condomínio, que às vezes ele não ocupa o mesmo espaço do que 30, 10 casas, 20 casas, 15 casas, dependendo do arquiteto. Então a importância disso, veja só que ela não é só uma importância meramente política, não é uma importância demagoga, ela é uma importância real, ela tem um impacto social muito grande, um impacto financeiro muito grande e um impacto de satisfação nas pessoas também muito grande. Bom, eu acho que, de maneira geral, quem não queria morar num lugar bem urbanizado, um lugar com uma paisagem bonita, porque acredite, essas zonas de mananciais, elas têm uma paisagem muito bonita, porque justamente elas são áreas de mananciais, então tem represas, tem muito verde, então é uma área que se tivesse um cuidado de uma estruturação, de uma urbanização, de um viés ecológico urbano mais forte, seriam áreas extremamente valorizadas, tirando que pela sua inacessibilidade ou pela dificuldade de acessibilidade dessas áreas, as áreas centrais de comércio, elas têm uma riqueza de produção muito grande, ou seja, elas foram obrigadas a criar comércio, então elas são áreas de produção bem fortes, né? Óbvio que a gente, vamos fazer um paralelo aqui, a gente não pode comparar a 25 de março com deixa eu ver, com a Belmira Marim, né, de maneira geral, porque a 25 de março vai ganhar, porque precisa do país inteiro. Embora que a Belmira Marim, de forma geral, ela seja quase tão grande quanto a 25 de março, a Belmira Marim ela tem mais ou menos, acho que 7 quilômetros de extensão, e são 7 quilômetros de extensão de comércio, a capacidade pela densidade de pessoas é menor, o que gera uma menor produção. Ou seja, a gente tem 7 quilômetros de Belmira Marim. Só que são 7 quilômetros de Belmira de lojas e casas. Estou falando nas adjacentes da Belmira. Lojas e casas, não tem prédio. Então, veja que são 7 quilômetros de comércio e o poder de produção desses 7 quilômetros de comércio são menores do que os da 25, que não chega a 7 quilômetros, eu acho. Eu não sei, pode ser que chegue, mas eu acho que não. Eu acho que, de maneira geral, acho que deve ser uns 4 quilômetros a 25, talvez. E não chega, por quê? Porque a densidade demográfica e a verticalização é maior. A verticalização, não existe residências de casas, não existem casas naquela área. Pode existir uma ou outra, assim, muito isolada, mas de uma maneira geral é prédio, é uma área extremamente verticalizada, é uma área que 99% é verticalizada. E o poder de produção aumenta muito com isso. Então, ao invés de você fazer todo aquele êxodo que muitas pessoas têm em mente, ou têm essa noção de que vamos tirar as pessoas da periferia e trazer para o centro, que é uma baita de uma besteira, basta você verticalizar e urbanizar de maneira ecológica essas áreas, você consegue um resultado muito melhor, muito maior e muito mais rápido, acredite ou não. Porque você vai aumentar o poder de produção dessas áreas, você vai aumentar a qualidade de vida dessas áreas, fazendo com que as pessoas fiquem felizes de estar nessas áreas. Elas não só fiquem felizes, mas fiquem orgulhosas de pertencer a essas áreas, porque é muito bonito. As áreas de mananciais, ela tem a riqueza da naturalidade do lugar. Ela tem uma riqueza natural, que é a beleza do espaço geográfico no qual elas se encontram. Então, com essa riqueza do espaço geográfico, não tem muito o que fazer. Por mais que você faça parques nas zonas centrais, não fica tão bonito como você ter uma linda represa com uma série de montanhas ali do lado e uns decks bem bonitos. Na verdade, a prefeitura, acho que já tem uns 8 anos mais ou menos, ela tenta fazer um trabalho de reurbanização nessas áreas da represa, né? Que é a criação de parques, mas só isso não é o suficiente. E claro que aí a gente entra com uma parte interessante,
que após criado toda essa verticalização, você vai ter um aumento da legalização fundiária da área. Ou seja, as pessoas que hoje não têm essa legalização fundiária, elas não conseguem vender, elas não conseguem se inserir no mercado de uma forma efetiva, eu digo mercado imobiliário, elas vão passar a acessar esse mercado, elas vão passar a ter um bem de troca, que seria a própria casa, o apartamento, não sei, né, ao mercado, fazendo assim atingir um nível social equiparável às pessoas das áreas centrais. Então, toda vez que você pensar sobre urbanização, sobre verticalização, e você tiver aquela ideia boba, esse negócio de verticalização é para as empreiteiras ganharem dinheiro, não pode fazer isso, isso aí é um absurdo, não pode verticalizar áreas de mananciais, é um desacato ao IBAMA, é uma afronta ao ecossistema. Pense melhor, porque com áreas verticalizadas você ganha mais espaço geográfico, como eu disse de novo, estou sendo até repetitivo, mas você consegue reflorestar as áreas que não forem utilizadas. Se você fizer um projeto sério, de uma maneira correta e de uma maneira ética, você consegue maximizar as áreas ecológicas, podemos dizer assim, as áreas de reflorestamento. Então pense direito nisso e vejam quão importante é verticalizar. Até porque uma cidade bem verticalizada, ela consegue suprir a demanda de grandes imigrações. E a gente sabe que isso volta e meia acontece. É muito fácil você ver isso acontecer. Porra, acontece de uma maneira muito simples. Grandes projetos do governo, às vezes, tem que ter a relocação de pessoas em um certo lugar. E repare que, de uma maneira quase que sistêmica, o governo ele faz, nesses lugares, um projeto de verticalização. Eles retiram as pessoas de lá e verticalizam uma área e colocam essas pessoas lá. Às vezes, não precisam do governo gastar dinheiro com construções desse tipo, se já tivessem mais áreas verticalizadas. Às vezes ele só precisava comprar residências de uma área específica já construída para essas pessoas, o que, porra, diminuiria o processo de realocação de pessoas, assim, infinitamente, né? E para quem não sabe, enquanto essas pessoas foram retiradas do local, dinheiro público é gasto para pagar o aluguel dessas pessoas, fazendo assim um mau uso do dinheiro público, na verdade. Um péssimo uso do dinheiro público. Então, pense nisso aí e falou, galerinha.